Muito boa tarde. Como sempre, uma satisfação enorme estar com vocês. E hoje nós vamos abordar um assunto, dando continuidade à sequência, que é uma das coisas mais importantes que nós temos dentro da espécie humana, se não em todas as espécies. Nós viemos falando sobre nascimento, não é isso? O processo do nascimento, a formação do corpo. Já havíamos explicado sobre a programação existencial, né? Aquilo que a gente chama do projeto reencarnatório, mostrando que tudo o que está acontecendo ou o que irá acontecer na nossa vida foi meio que pré-estabelecido, foi meio que preparado para que a gente passe por essas experiências que nós estamos passando agora. Talvez sejam experiências difíceis, talvez sejam experiências complicadas, dolorosas, sejam experiências desagradáveis. Para alguns, em alguns momentos tem perda, tem dor, tem sofrimento, tem angústia, desespero, não ter aonde morar, não ter o que comer, não ter trabalho, às vezes não tem saúde, às vezes é um pai, uma mãe, um filho, e a gente sofre. Mas tudo isso, cada momento de tristeza ou cada momento de alegria, pode acreditar no que eu estou te falando, não é à toa. Deus assim escolheu, e nós falamos Deus de uma forma bem genérica aqui. A própria espiritualidade, que em nome dele trabalha, pré-estabeleceu, e nós já entendemos isso. Por quê? Por que que a gente precisa sofrer? Por que que a gente precisa estar aqui nesse mundo onde há tanto sofrimento? Alguns com tanto e outros com tão pouco. Por que tantas desigualdades sociais, materiais, físicas e fisiológicas? Por que que nós somos tão diferentes e tantos estão sofrendo? Já explicamos isso em outras oportunidades, mas explicamos de novo agora de uma forma bem resumida. Não nos esqueçamos que numa escala de 1 a 10, isso aqui é uma invenção, é só uma figura de linguagem para você entender de forma mais fácil, numa escala de 1 a 10, onde o 1 seria o inferno, os mundos, os submundos do astral, locais de dor e sofrimento, como disse Jesus, lá fora onde há choro e ranger de dentes, entendendo então o número 1 como sendo o pior que você imaginar, e o 10, o melhor que você imaginar, um céu, o Éden, o paraíso, coloque como você quiser dentro da sua cultura e do seu pensamento. Numa escala de 1 a 10, nós estamos no 2. É simples então. Se você me perguntar por que tem tanto sofrimento, bicho, você está recém-saída do inferno. Eu não sei se te disseram isso. Dá para sentir o cheiro de enxofre subindo. Tem momentos que você ouve os gritos e o choro. Se você parar em alguns minutos na rua deserta, numa encruzilhada, você vai ouvir, cara. Não para não. Você vai ouvir. Quantas vezes você vê pessoas sofrendo tragédias, desastres, né? Hecatombes, coisas absurdas, né? Tanto em termos geológicos, maremotos, movimentos sísmicos, terremotos, tsunamis, e a nível também de desorganização social, países ainda passando fome, processos de escravidão no mundo afora, num período tão avançado que nós nos encontramos. Dá para perceber nesses locais que essas pessoas estão vivendo um verdadeiro inferno. Não é distante daqui. Nós estamos muito mais próximos daquilo que nós consideramos o mal, ou aquilo que nós consideramos o inferno, do que podemos considerar o céu. Sejamos sinceros. Estamos aqui embaixo, como diz Ramatiz em seus textos, estamos aqui embaixo, terrícolas atrasados, comedores de vísceras cadavéricas, rebotalhos humanos, e é exatamente isso que nós somos. Nós somos criaturas atrasadas e primitivas, densas, em corpos extremamente grosseiros, rastejando sobre a crosta terrestre, tentando sugar tudo que a terra pode nos dar. Essa imagem, por pior que seja, é impressionantemente verdadeira. Não dá para você imaginar que porque você tem um super aparelho tecnológico na sua mão, ou você tem na sua casa algum tipo mínimo de conforto,
ou algum tipo mínimo de vestimenta ou de meios de se locomover, que você já está, né, na vanguarda do sucesso, do progresso tecnológico mundial. Necessário é supérfluo, pode acreditar, vai te trazer dores e sofrimento. Então, quando a gente fala, por exemplo, de família, é exatamente a mesma circunstância, só que por um ponto de vista diferente. Família é a coisa mais importante da sua vida. Família é aquele negócio que quando você tiver brigado com seu pai, tiver brigado com a sua mãe, abandonado seu filho ingrato, e você tiver sem ter onde dormir, sem ter onde morar, sem ter onde comer, é aquele pessoal que você pode ligar, cobrar, e alguém vai te atender e dizer: o que está acontecendo, minha filha? Vai xingar você, vai brigar com você, vai esculachar você, mas vai te falar no final: vem, eu pago o Uber aqui, manda vir para cá, pega um táxi, eu pago aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Isso é família, cara. E o pior, família é composto por pessoas que não se amam verdadeiramente. Família é composto por pessoas que têm problemas. É muito comum que você não goste tanto do seu pai quanto gosta da sua mãe. Ou que você ame a sua mãe ou o seu pai, mas não gosta do seu pai ou não gosta da sua mãe. Ou ame um irmão e já não gosta do outro. Ou ame um filho e não goste do outro filho. Ah, seu Júnior, isso é loucura, né? Não. Quem tem mais de um filho sabe do que eu estou falando. É muito normal. Se você tiver 2 filhos, que um você tem uma predileção. Você tem 2, 3 netos. Um você tem uma predileção. Os outros são seu neto também. Se ama também. Mas assim, com a mão assim, falando desse jeito. Porque amor de verdade é por aquele. Por quê? Por que esse chamego? Por que essa devoção? Por que essa dedicação a esse filho? Por que essa coisa com a sua mãe? Tua mãe não te deu amor, tua mãe não comprou a bicicletinha rosa para você, tua mãe não comprou a sapatilha de cristal, sua mãe não fez o aniversário do Batman para você. E por que você continua paparicando? Por que você quer a atenção dela? Por que você quer que ela confirme que a sua atitude é melhor? Por que você exige dela uma compreensão? E é uma pessoa que você não gosta, é uma pessoa que você não aceita. Família é exatamente isso, cara. E nós vamos dizer mais para você. Além desses caboclos que estão contigo nessa casa, além do teu pai, tua mãe, teus filhos, seja lá quem mora contigo, ou quem faz parte de tua família, tem uma outra turma que você não vê, mas que também é a sua família. E quando eu disser isso, eu quero que vocês digam assim: ah, como se fosse assim, meu Deus, outra família que eu tenho? O que é isso? Tá bom? Então, além desse pessoal que está na tua casa, que é teu pai, tua mãe, teus filhos, tem uma outra família que você não vê. É, cara, família é tão ruim que ainda persegue a gente além túmulo. Ou seja, existe uma família espiritual que você nem lembra, mas que muitas vezes anda contigo. Como assim, seu Júnior? Todos nós que somos cristãos, né, somos reencarnacionistas, porque Jesus nos ensinava que é preciso nascer de novo para conhecer o reino dos céus. Então, aprendendo com Jesus, lá no cristianismo primitivo, a gente entende que Jesus nos ensinava sobre reencarnação. Então, nós acreditamos que já estivemos aqui outras vezes e estamos aqui de novo, e que vamos morrer e nascer de novo várias vezes. A pergunta é: se hoje meu pai chama-se Walter e minha mãe Terezinha de Jesus, minha mãe chamava Terezinha de Jesus, linda, mas nessa vida foi meu pai e minha mãe, na outra vida, quem era meu pai e minha mãe? E na outra vida? E na outra? E na outra? E na outra? Quantas mães e quantos pais eu tive? E aí? Dorme com isso. Alguém já tinha pensado nisso, sim ou não? Complicado, né, cara? E filhos? Quem tem filho aí? Quanto? Um filho, 2 filhos, 2? 3? 5? Nessa vida, Sheila é mãe de Ingrid, Ingrid tem um Anthony,
Quantos filhos Ingrid já teve nas outras vidas? Quantos filhos Sheila já teve nas outras vidas? Desculpe eu usar como referência, perdão. Quantas filhas Sandra já teve nas outras vidas? Na outra vida, Sandra não era Sandra, chamava-se Paulo Roberto. Era pai de Ioná Magalhães. O nome daquela artista, eu me lembrei agora. Quantas outras filhas em outras vidas Sandra já deve ter tido de outra forma? Quantas experiências, quantas vidas, quantas oportunidades você já teve para chegar até aqui agora? Isso que você é agora, isso que você pensa agora, a forma como você entende e encara a vida, é apenas um conjunto de pensamentos e entendimentos e visões de vida que você trouxe na sua bagagem espiritual. O que você é agora é um acúmulo de tudo que você vivenciou. A sua tomada de decisão tem muito a ver com tudo isso que você acumulou. Quantas vezes você tem gostos que você nem imaginava? Quantas vezes você vê crianças que têm gostos, têm vontades, têm percepções que você não deu a ele? Eu tenho um neto que muitas vezes age de uma forma que eu não imaginava, porque ninguém ensinou aquilo a ele. Ninguém mostrou isso, aquilo a ele. E ele tem uma personalidade. O que é uma personalidade? São características, vamos dizer de uma forma bem genérica, com a minha linguagem pacanha, são características que identificam aquele ser como sendo único e individual. Essas características foram construídas a partir de que momento? Foi na fecundação, com o espermatozoide, ele trouxe a personalidade? É a formação do GNA? É uma lembrança celular? Quem construiu a personalidade de Lúcio, diferente da mãe, do pai e dos avós? Que identidade é essa que ele traz? Isso que ele é hoje é uma consequência de tudo que ele vivenciou. Se ele tiver medo, por exemplo, de uma certa coisa e não aprendeu nessa vida, de onde ele aprendeu? Se ele vê alguma coisa e chora de medo, ele não aprendeu nessa vida, ele não teve um trauma, ainda não teve tempo de ter trauma, ele tem 1 ano. Da onde veio esse trauma? Da onde veio essa lembrança desagradável? Então nós trouxemos tudo isso. Eu lembro do meu filho, Bruno, que tem 25, vai fazer 26 agora, anos. Eu me lembro do meu filho Bruno, com 4 anos, contando a história da vovó que morava numa fazenda, onde ele ia passear sempre com ela. E ele nunca foi numa fazenda, eu nunca tive essa oportunidade de ir numa fazenda, e ele não conheceu a avó dele, a Rosilda. Da onde vem essa lembrança e que ele falava com tanta naturalidade? E vou dizer mais para vocês. É muito normal que crianças até os 5 anos, 6 anos, tenham um contato muito maior com as experiências fora dessa vida do que o que ele está vivenciando agora. Então é muito normal que ele veja coisas, que ele fale coisas, que ele sinta coisas, que ele entenda coisas que não tem nada a ver com essa vida. Você fala, ele está vendo espírito. Sim. Ele está lembrando de coisas da outra vida. Sim. Mas por que, seu Júnior? Simples. Antes dessa existência, que ele tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele passou 100 anos, 150, 200 anos do outro lado da vida. Ou seja, ele foi muito mais impactado pelo tempo que ele passou antes de estar aqui, do que com esses 2 ou 3 anos que ele está aqui. E antes dele estar nesse período de 150 anos, ele viveu uma outra vida, onde ele viveu até os 70, até os 80 anos. Então ele tem muito mais daquela pessoa que ele era e que viveu 70, 80 anos, e que depois desencarnou, guardou a forma perispiritual, a aparência e as características, por mais 100 ou 150 anos, então são mais de 200 anos, sendo aquilo ou aquele, e que só agora, com 2 ou 3 anos, é uma pessoa nova. Vocês estão entendendo o pensamento, sim ou não? Quem não está pensamento, quem não está entendendo, levanta a mão, por favor, porque o que a gente vai falar na sequência, se você não entender esse pedaço, o resto não vai fazer sentido. Então é muito normal que eles sofram influência de tudo isso. Depois dos 5, 6 anos, segundo Freud, é quando a sociedade começa a imprimir
sobre a criatura, ou o superego, se não estiver errado, as impressões que vão caracterizar seu modo de pensar e viver. Nós vamos dizer que não é assim não, seu Freud, é que o senhor viu só uma coisa, o senhor não viu o resto. É que depois dos 5, 6 anos, os 5 sentidos passam a ficar muito mais dispersos, muito mais alertas, e ele recebe impacto do que está vendo. E ele vai esquecer centímetros. Se você tem mais do que 2 neurônios, já desenvolveu um pouco mais, você vai pensar no amanhã. Você vai pensar o que vai comer. Você vai pensar aonde vai dormir, né? É como a gente diz, é muito bom a gente ser independente e sair de casa. Eu saí de casa com 19 anos, então eu posso falar com tranquilidade. Meu pai já havia morrido e minha mãe me deserdou. Deserdou é como a gente fala com os filhos quando está com raiva. 3 anos depois a gente se abraçou e se amou o resto da vida. Mas aos 19 eu saí de casa porque achava que era o dono da minha vida. Até que veio o primeiro aluguel e eu não consegui pagar. Até que chegou a primeira ordem de despejo e eu me rasguei todinho. Até que chegou a conta do cartão de crédito da Sears. Vocês lembram da loja Sears? E eu não sabia como pagar, nem sabia o que era aquilo. Até que chegou o primeiro talão de cheque e eu saí passando o cheque sem fundo porque eu não sabia como fazia. Então pode acreditar, quando a gente é novo ou jovem, ou espírito jovem, não digo em termos de idade cronológica, não. Digo em termos de consciência, de entendimento. É normal que no início a gente ache que é possível qualquer coisa, mas em algum momento a gente tem que acordar, e acordar para trabalhar. Então, no mundo em que a gente se encontra, é muito normal que a gente veja sofrimento. E aí, quando você entende que nesse local que nós estamos é um local de dificuldade, é um local de pressão, fica fácil você entender os problemas que vivemos. Seu Júnior, por que eu sou assim, assim, numa região assim, assim? Por que eu tenho essas características físicas num ambiente tão inóspito socialmente? Ou seja, por que eu sou um branco num país de negros? Ou por que eu sou um negro num país de brancos? Ou porque eu sou um rico no país de pobres e miseráveis? Ou porque eu sou um pobre miserável no país de rico? Ou porque eu estou em Sepitiba, que eu não consigo arranjar emprego em lugar nenhum? Ou porque eu estou morando na Barra, perto do downtown, pegando meu carro com o chofer todos os dias? Cada um desses detalhes não tem nada de maldade, já explicamos isso. São possibilidades, são experimentações, são necessidades para que você saia da onde você está e chegue aonde eles querem que você chegue. Se você não fizer nada, nada muda na sua vida. Você não vai ganhar 50 mil amanhã. Aliás, nós vamos estar falando nesses próximos programas sobre família e vamos falar sobre trabalho, né? E é bom que a gente acorde logo para cuspir. Você não vai ganhar 50 mil amanhã. Você não vai ser o novo Steve Jobs. Você não será o novo Bill Gates. Perceba isso. Você, por mais que lute, vai existir um limite. E é muito melhor que você aprenda desde já. Não importa quanto você ganha, sempre você vai querer mais. Os piores seres humanos que mais usurparam o nosso país, a nossa sociedade, são aqueles que ganharam mais dinheiro. Quem lembra, eu falei recentemente até no programa da rádio, quem lembra há 20 anos atrás, 10 anos atrás, o juiz do Ministério do Trabalho de São Paulo, que construiu um prédio lá, do Fórum, o chamado juiz Nicolau, dos Santos Neto, o conhecido Lalau, o juiz Lalau, né? E ele ganhando 32 mil reais, fora as regalias e mordomias, ainda ganhou uma grana muito boa com as empreiteiras construído um fórum. E eu pergunto, como é que uma pessoa ganhando 32 mil, trabalhando 3 ou 4 dias por semana, ainda quer roubar? Você pega a máfia dos fiscais aqui no estado do Rio, não precisa ir longe, isso há 15 anos atrás, em que fiscais que ganhavam 18 mil no contra-cheque, mas o salário depositado passava de 100 mil, porque eles ganhavam quinquênio, decênio e melinquênio, sei lá o quênio,
dinheiro para roupa, dinheiro para o imóvel, dinheiro para o carro, sem contar uma participação em cima de certas multas ou uma certa quantia que eles podiam aplicar de multas, e isso dava um ganho. Então o salário no final passava de 100 mil, e eles estavam todos envolvidos nas máfias dos fiscais, roubaram o dinheiro público. Como é que pode uma pessoa ganhando 100 mil honestamente pensar em roubar? Alguém me explica isso? Então acredite, por mais que você ganhar, você vai querer mais. Nenhum dinheiro do mundo é suficiente para saciar a nossa fome e o nosso desespero. Por isso é importante que a gente entenda, não importa quanto você ganha, importa é como você vive, importa é quem você é. O dinheiro é sempre suficiente. O que é além disso é desnecessário. O que passa do necessário é supérfluo. Pode acreditar, vai te trazer dores e sofrimento. Então, quando a gente fala, por exemplo, de família, é exatamente a mesma circunstância, só que por um ponto de vista diferente. Família é a coisa mais importante da sua vida. Família é aquele negócio que quando você tiver brigado com seu pai, tiver brigado com a sua mãe, abandonado seu filho ingrato, e você tiver sem ter onde dormir, sem ter onde morar, sem ter onde comer, é aquele pessoal que você pode ligar, cobrar, e alguém vai te atender e dizer: o que está acontecendo, minha filha? Vai xingar você, vai brigar com você, vai esculachar você, mas vai te falar no final: vem, eu pago o Uber aqui, manda vir para cá, pega um táxi, eu pago aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Isso é família, cara. E o pior, família é composto por pessoas que não se amam verdadeiramente. Família é composto por pessoas que têm problemas. É muito comum que você não goste tanto do seu pai quanto gosta da sua mãe. Ou que você ame a sua mãe ou o seu pai, mas não gosta do seu pai ou não gosta da sua mãe. Ou ame um irmão e já não goste do outro. Ou ame um filho e não goste do outro filho. Ah, seu Júnior, isso é loucura, né? Não. Quem tem mais de um filho sabe do que eu estou falando. É muito normal. Se você tiver 2 filhos, que um você tem uma predileção. Você tem 2, 3 netos. Um você tem uma predileção. Os outros são seu neto também. Você ama também. Mas assim, com a mão assim, falando desse jeito. Porque amor de verdade é por aquele. Por quê? Por que esse chamego? Por que essa devoção? Por que essa dedicação a esse filho? Por que essa coisa com a sua mãe? Tua mãe não te deu amor, tua mãe não comprou a bicicletinha rosa para você, tua mãe não comprou a sapatilha de cristal, sua mãe não fez o aniversário do Batman para você. E por que você continua paparicando? Por que você quer a atenção dela? Por que você quer que ela confirme que a sua atitude é melhor? Por que você exige dela uma compreensão? E é uma pessoa que você não gosta, é uma pessoa que você não aceita. Família é exatamente isso, cara. E nós vamos dizer mais para você. Além desses caboclos que estão contigo nessa casa, além do teu pai, tua mãe, teus filhos, seja lá quem mora contigo, ou quem faz parte de tua família, tem uma outra turma que você não vê, mas que também é a sua família. E quando eu disser isso, eu quero que vocês digam assim: ah, como se fosse assim, meu Deus, outra família que eu tenho? O que é isso? Tá bom? Então, além desse pessoal que está na tua casa, que é teu pai, tua mãe, teus filhos, tem uma outra família que você não vê. É, cara, família é tão ruim que ainda persegue a gente além túmulo. Ou seja, existe uma família espiritual que você nem lembra, mas que muitas vezes anda contigo. Como assim, seu Júnior? Todos nós que somos cristãos, né, somos reencarnacionistas, porque Jesus nos ensinava que é preciso nascer de novo para conhecer o reino dos céus. Então, aprendendo com Jesus, lá no cristianismo primitivo, a gente entende que Jesus nos ensinava sobre reencarnação. Então, nós acreditamos que já estivemos aqui outras vezes e estamos aqui de novo, e que vamos morrer e nascer de novo várias vezes. A pergunta é: se hoje meu pai chama-se Walter e minha mãe Terezinha de Jesus, minha mãe chamava Terezinha de Jesus, linda, mas nessa vida foi meu pai e minha mãe, na outra vida, quem era meu pai e minha mãe?
E na outra vida? E na outra? E na outra? E na outra? Quantas mães e quantos pais eu tive? E aí? Dorme com isso. Alguém já tinha pensado nisso, sim ou não? Complicado, né, cara? E filhos? Quem tem filho aí? Quanto? Um filho, dois filhos, dois? Três? Cinco? Nessa vida, Sheila é mãe de Ingrid, Ingrid tem um Anthony. Quantos filhos Ingrid já teve nas outras vidas? Quantos filhos Sheila já teve nas outras vidas? Desculpe eu usar como referência, perdão. Quantas filhas Sandra já teve nas outras vidas? Na outra vida, Sandra não era Sandra, chamava-se Paulo Roberto. Era pai de Ioná Magalhães. O nome daquela artista, me lembrei agora. Quantas outras filhas em outras vidas Sandra já deve ter tido de outra forma? Quantas experiências, quantas vidas, quantas oportunidades você já teve para chegar até aqui agora? Isso que você é agora, isso que você pensa agora, a forma como você entende e encara a vida, é apenas um conjunto de pensamentos e entendimentos e visões de vida que você trouxe na sua bagagem espiritual. O que você é agora é um acúmulo de tudo que você vivenciou. A sua tomada de decisão tem muito a ver com tudo isso que você acumulou. Quantas vezes você tem gostos que você nem imaginava? Quantas vezes você vê crianças que têm gostos, têm vontades, têm percepções que você não deu a ele? Eu tenho um neto que muitas vezes age de uma forma que eu não imaginava, porque ninguém ensinou aquilo a ele. Ninguém mostrou isso, aquilo a ele. E ele tem uma personalidade. O que é uma personalidade? São características, vamos dizer de uma forma bem genérica, com a minha linguagem pacanha, são características que identificam aquele ser como sendo único e individual. Essas características foram construídas a partir de que momento? Foi na fecundação, com o espermatozoide, ele trouxe a personalidade? É a formação do GNA? É uma lembrança celular? Quem construiu a personalidade de Lúcius, diferente da mãe, do pai e dos avós? Que identidade é essa que ele traz? Isso que ele é hoje é uma consequência de tudo que ele vivenciou. Se ele tiver medo, por exemplo, de uma certa coisa e não aprendeu nessa vida, de onde ele aprendeu? Se ele vê alguma coisa e chora de medo, ele não aprendeu nessa vida, ele não teve um trauma, ainda não teve tempo de ter trauma, ele tem 1 ano. Da onde veio esse trauma? Da onde veio essa lembrança desagradável? Então nós trouxemos tudo isso. Eu lembro do meu filho, Bruno, que tem 25, vai fazer 26 agora, anos. Eu me lembro do meu filho Bruno, com 4 anos, contando a história da vovó que morava numa fazenda, onde ele ia passear sempre com ela. E ele nunca foi numa fazenda, eu nunca tive essa oportunidade de ir numa fazenda, e ele não conheceu a avó dele, a Rosilda. Da onde vem essa lembrança e que ele falava com tanta naturalidade? E vou dizer mais para vocês. É muito normal que crianças até os 5 anos, 6 anos, tenham um contato muito maior com as experiências fora dessa vida do que o que ele está vivenciando agora. Então é muito normal que ele veja coisas, que ele fale coisas, que ele sinta coisas, que ele entenda coisas que não tem nada a ver com essa vida. Você fala, ele está vendo espírito. Sim. Ele está lembrando de coisas da outra vida. Sim. Mas por que, seu Júnior? Simples. Antes dessa existência, que ele tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele passou 100 anos, 150, 200 anos do outro lado da vida. Ou seja, ele foi muito mais impactado pelo tempo que ele passou antes de estar aqui, do que com esses 2 ou 3 anos que ele está aqui. E antes dele estar nesse período de 150 anos, ele viveu uma outra vida, onde ele viveu até os 70, até os 80 anos. Então ele tem muito mais daquela pessoa que ele era e que viveu 70, 80 anos, e que depois desencarnou, guardou a forma perispiritual,
a aparência e as características por mais 100 ou 150 anos, então são mais de 200 anos sendo aquilo ou aquele, e que só agora, com 2 ou 3 anos, é uma pessoa nova. Vocês estão entendendo o pensamento, sim ou não? Quem não está quem não está entendendo, levanta a mão, por favor, porque o que a gente vai falar na sequência, se você não entender esse pedaço, o resto não vai fazer sentido. Então é muito normal que eles sofram influência de tudo isso. Depois dos 5, 6 anos, segundo Freud, é quando a sociedade começa a imprimir sobre a criatura, ou o superego, se não estiver errado, as impressões que vão caracterizar seu modo de pensar e viver. Nós vamos dizer que não é assim não, seu Freud, é que o senhor viu só uma coisa, o senhor não viu o resto. É que depois dos 5, 6 anos, os 5 sentidos passam a ficar muito mais dispersos, muito mais alertas, e ele recebe impacto do que está vendo. E ele vai esquecendo da fazenda da vovó, ele vai esquecendo das experiências que ele teve. Aquilo vai ficando como que um sono, uma lembrança vaga, até que desaparece. Amém até aqui, gente? Então hoje, agora, começando no papo de família, vamos entender. Você tem o seu pai, você tem a sua mãe, você tem os seus filhos, tem a sua família. Mas além dessa família, existem outras pessoas que não estão com você agora, mas que também fazem parte da sua família. E mais, algumas dessas pessoas talvez estejam encarnadas, estejam aqui na Terra, você só não os encontrou ainda, ou talvez as tenha encontrado e sejam seus amigos. E aí você percebe às vezes um amigo, um conhecido, que você fala, cara, eu gosto tanto de ti, cara, eu gosto tanto, parece que você é meu irmão, cara, eu sinto você como se você fosse meu irmão. Engraçado que você é mais minha irmã do que a minha irmã de verdade. Cara, eu gosto muito de você. Ou então a sua tia ou a sua avó criou você e você tem ela como uma mãe, como aquela sua verdadeira mãe, a sua segunda mãe, às vezes é a primeira mãe, porque a sua mãe mesmo você não teve tanto contato. Família é muito mais, cara. É muito mais. Amém? Estabilizou? Caiu 2 vezes. Está transmitindo? Bota para gravar. O áudio está legal, né? Está tranquilo. Porque aí está pegando o áudio e o vídeo. Só quando falta luz mesmo é que... Só para lembrar a todos vocês que nós fazemos aqui no GTEB 4 lives por semana, ok? Desde o início da pandemia, desde março do ano passado, que toda semana a gente transmite fazemos 4 transmissões ao vivo no YouTube. Terça-feira à noite, programa Despertar, que é na rádio local. Quinta-feira à noite, nós fazemos o estudo do Evangelho. Quem quiser acompanhar, eu acho que vale a pena. Sexta-feira à noite, temos o estudo da doutrina espírita e a obra de Ramatiz. Atualmente, em Ramatiz, nós estamos estudando o livro Sob a Luz do Espiritismo. Ele está falando sobre aborto. É um assunto maravilhoso e são vários temas. Já falou sobre suicídio, já falou sobre eutanásia, já falou sobre exorcismo. É um livro sensacional, onde ele aborda vários temas espiritualistas por uma visão universal. Então é sexta-feira à noite, é meia hora de estudo, cara. Meu Deus do céu, meia hora. Se você disser que não tem tempo de ler um livro, eu até vou falar que tudo bem. Mas não pode meia hora assistir um vídeo que você já assiste no seu celular? É que você não está afim mesmo, né? Então não reclama depois quando acontecer. Quando puxarem seu pé à noite. E você fala, seu Júnior, puxaram meu pé. Eu falei, é mesmo? Ih, deve ser alguma coisa, ou talvez o vento. Além dessa reunião todo sábado. Então, se você não pode assistir na hora, assiste depois, porque fica no YouTube. É só acessar o canal GETB Trabalhadores do Bem, no YouTube. Entra, se inscreve, assiste. Tem vídeo pra caraca sobre assunto, muito assunto, inclusive sobre esse que a gente está transmitindo ao vivo ali. Então, falando sobre família, vamos perguntar para quem sabe. E quem sabe é Jesus. É Ele que é o cara, né? É Ele que é o caminho, a verdade e a vida, né? É Ele que veio para nos orientar. Lá na frente, quando a gente falar sobre quem é Jesus, aliás, na escola de domingo, a gente vai entrar no assunto daqui a pouco sobre Jesus e estudar a vida dele, é muito bacana. Não só de Jesus, como do Cristo, né?
É muito legal, você tem uma visão, você passa a ter uma visão diferente. Até quando você faz o sinal da cruz católico, você interpreta de outra maneira, ganha uma perspectiva totalmente nova. Você pode ir aonde estiver, você não está longe de Jesus. Isso é muito bom, isso é muito legal. Quem é a nossa família? No Evangelho de Jesus, segundo Mateus, que aliás é uma outra coisa que a gente, quando fala de Jesus e fala de religião, a gente explica. Na verdade, a forma correta da gente explicar é Evangelho de Jesus segundo Mateus, Evangelho de Jesus segundo Marcos, Evangelho de Jesus segundo Lucas, porque o Evangelho não é de Lucas, não é de Mateus, não é de Marcos, o Evangelho é de Jesus, né? E Marcos, Mateus, Lucas, João, são apenas visões, são interpretações do mesmo fato. Eles viram coisas e cada um narrou de uma forma diferente. Alguns, inclusive, copiaram mensagens do outro. E os livros não foram escritos quando Jesus estava aqui. O livro mais novo tem 34 anos, ou seja, 34 anos depois dele, começou-se a escrever o primeiro evangelho. Então não era jornalístico. Está acontecendo o fato, olha atenção, Jesus está andando aqui. Estou narrando com vocês, agora Jesus acabou de atravessar. Ele está entrando na área. Atenção, chutou, é gol. Não foi assim, né? Então, ele foi, passou, aconteceu. Depois que ele foi embora, aí alguém, vamos escrever o que ele deixou? E aí começa a escrever. Para o cara lembrar o que aconteceu 34 anos antes, dessa forma, ele não estava puro não, cara. Não estava puro não. Esse é um dos livros mediúnicos mais famosos do mundo. Claro que alguns não vão pensar assim, a gente respeita, né? É apenas o nosso estudo e a forma como a gente aprendeu. Então, no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 12, versículo 46, está escrito: falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, como se mostrasse assim, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Alguns vão dizer que quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus é aquele que está na igreja. Então está cumprindo os dogmas e os preceitos da igreja. E nós vamos dizer que isso é uma tremenda mentira, porque Jesus não fundou a igreja. Quem fundou a igreja foi o concílio da Igreja Católica, lá no início, os bispos e arcebispos se juntaram e formaram um corpo de igreja, 300 anos depois da morte do Cristo. Ele não fundou a igreja, assim como Deus não tem religião. Mas alguns querem dizer que são os donos da verdade de Jesus, então pegaram os ossos de Jesus, enterraram no local e construíram uma basílica em cima. Basílica de São Pedro, Roma, onde o Papa faz as suas orações. Respeitamos, mas não concordamos. Jesus não fundou a igreja. Então por que ele disse, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus? Porque todos nós que reencarnamos segundo a lei e que formamos famílias segundo a lei, estamos cumprindo a vontade do Pai que está nos céus. Por isso que as famílias são formadas da forma que são. Estamos sem querer cumprindo a vontade de Deus. Em Marcos 3,31 ele disse: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, e mandaram alguém chamá-lo. Ou seja, a mãe e o irmão não quiseram entrar. Outra característica de Jesus, ele tinha irmãos e irmãs. Parece que eram 5 entre irmãos e irmãs. Muitas pessoas não sabem. Se você ficar por aqui, frequentar o GETEB, a gente vai chegar nesse dia para contar para você quem é ele e por que nós o seguimos. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele de novo. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Você veja que é a mesma cena, agora narrada pelo outro, né? A mesma cena, Mateus escreveu, a mesma cena, Marcos escreveu e depois Lucas vai escrever. Por isso que a gente diz que houve algo, só que eles interpretam da maneira que eles entenderam, cada um deles. Em Lucas 8,19 diz: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aqui Lucas já acrescentou praticam. Mas o que importa para a gente aqui
dentro do assunto de família é entender. Ele questiona o tamanho da família, quem é pai e quem é mãe. Ele questiona e mostra para você, quando ele acena dizendo, todos esses são meus irmãos. Então, na verdade, o entendimento sobre família deveria ser ampliado além desses que estão conosco. E devemos entender a importância da família como ferramenta de transformação grande, humana. Família é o grande laboratório de almas. Lar nem sempre é uma casa. A gente vai conversar sobre isso nas próximas reuniões. As pessoas falam assim, eu vou na minha casa, eu vou na minha casa. Quando você tiver dificuldade de ficar em casa, e aqui vai uma dica bem legal. Tem pessoas que têm dificuldade de ficar dentro de casa. A pessoa entra em casa, começa a ficar agoniada, fica tão agoniada que vai para o portão. Tem gente que fica no portão o dia inteiro. Toma café da manhã no portão, almoça no portão, toma uma cerveja no portão, leva a televisão para o portão, bota a cadeira na rua para ficar no portão. Não estou dizendo que seja errado ou certo. Quem sou eu para dizer certo ou errado? Para mim, é apenas sintomático de que a casa não é um lar. Não é um ninho. Sabe o que é ninho de passarinho? Ninho, segurança, proteção, acolhimento, amor, carinho. Precisamos construir na nossa casa um lar. E nesse lar um ninho. E quando a gente não constrói isso, as relações ficam frágeis, rebentam-se facilmente, se dispersam. Nós jogamos fora grandes oportunidades de aprendizado quando nos relacionamos com esses que estão na nossa casa. Precisamos prestar mais atenção, porque essa formação a nível psicológico, essa formação, essa lixa e madeira, esse reme-reme dentro de casa, esses problemas dentro de casa, formam você, transformam você, preparam você para a vida. Nós devemos prestar mais atenção na nossa casa, porque se você na sua casa, não consegue ficar dentro de casa, como é que você quer que Deus fique lá? Você está com raiva de Deus? Porque você não suporta ficar dentro de casa, mas você quer que teu anjo da guarda fique lá. Você quer que Deus fique lá. É uma punição? É a maldade? Se é insuportável ficar dentro da sua casa, por que você quer que teus amigos fiquem lá? Está claro o que eu estou dizendo, sim ou não? Seu Júnior, mas eu não consigo. Consegue. Há uma diferença entre conseguir e querer. Quem quer, faz. Quem não quer, inventa desculpa para não fazer. Na minha casa, até que ela fique do jeito que eu quero, a gente mudou o sofá, pintou a parede, arrastou para lá, pendurou para cá. A parede era toda furada. Mudamos tudo de lugar 300 vezes. Até que ficasse do jeito em que eu e minha esposa possamos sentar na sala e ficar ali confortavelmente conversando até as 3 da manhã. Até as 3 da manhã, vai até as 4, 5 horas. Amanhecer ele está na sala conversando. Estou maluco, isso é normal. Depois de 35 anos, não tenho o que falar com a minha mulher. Foi doido, eu disse, de casa. Então você tem que fazer com que essa casa acolha você, abrace você, e que você diga, bom, aqui é o meu canto. E a gente às vezes quer fugir disso, quer ir para outro lugar, uma agonia de sair daqui e ir para outro lugar, quer ir para algum lugar que eu não sei para onde é, mas que não seja aqui. Olha como é que o nosso psicológico já está apontando, já está dizendo, o problema não é a casa, é você. Você quer fugir de você, você quer fugir da sua vida, você quer fugir de quem você se transformou. Tome conta da sua vida, cara. Você está sendo levado. Já dissemos isso para você. Administre a sua vida. Tome conta da sua vida. Seja o que você quer ser. Não seja o que os outros querem, ou que o ambiente faz, ou que os outros esclarecem. Corta isso, cara. Muda de rua. Muda de calçada. Muda de porta. Acorda com o pé diferente. Pinta a casa de outra cor. Muda a arrumação. Muda o cabelo. Muda, a roupa. Não fica se escravizando, porque aqui, esses aqui me escravizam, então eu vou me escravizar com esses aqui. Por quê, cara? Você não é mais quem você quer ser. Você é agora o que os outros querem que você seja. Ou o que os outros dizem que se é bom ou ruim. Chongas. Ninguém vive a sua vida, só você.
Ninguém vai prestar contas pela sua vida, é só você. Ninguém vai acordar de madrugada para ir na sua casa, levar um bujão de gás, que é porque acabou, ou levar um prato de comida, ou levar R$100 para poder te ajudar a pagar a conta de luz cortada. Ninguém vai fazer. Aquele que fizer é aquele que merece, pelo menos, conversar contigo. O restante, meu, é só para bater palma. Saravá? Então tem que construir dentro dessa casa um ninho. E esse ninho tem que abrigar uma família. E veja, volto a repetir, não é família guti-guti, tá ok? O que eu quero dizer com isso? Não é mamãe, papai, filhinho, filhinha, todo mundo arrumadinho, tudo coisadinho, tudo coisadinho. Não é isso não, cara. Tira isso da tua cabeça, não existe, cara. Isso é um ideário. Isso não é verdadeiro. Família é... Entendeu? É isso. Vocês entenderam que esses 10 segundos? Sim ou não? Pô, ficou aqui uma onomatopeia, aqui um som que eu acho que, né? Eu poderia falar de outra maneira. Olha, a família tem problemas, nós vamos nos desentender. Uns vão pensar diferente dos outros, mas independentemente disso, devemos manter a unidade e o pensamento do amor. O amor é o mais importante. E pererê, pererê, pererê. Pô, mas isso é desnecessário, né? Eu acho que explica melhor. Amém? É verdade, minha irmã. É verdade. Esse ambiente de desordem, esse ambiente de desestrutura, de desarmonia, favorece a fraqueza do amor. Quando a gente for falar sobre casamento, eu vou dar uma dica para vocês que eu falo agora, quando eu falo de família. Seu Júnior, o que eu faço para o meu casamento ter sucesso? O mesmo que você vai fazer para a sua família ter sucesso. Você tem que aprender a blindar seu casamento, blindar sua família. Parece coisa de Assembleia de Deus, né? De irmão protestante. Mas a palavra é exatamente essa. Eles pegaram no momento certo, foram mais rápido do que a gente, pegaram a palavra. Mas é exatamente isso. Como é que eu vou blindar a minha família? Com oração, eu dobro o joelho, tem que ser dizimista, tem que ser ofertante, ser batizado nas águas? Não. Você vai pegar o seu casamento, e eu estou usando o exemplo do casamento, você pode fazer isso com a sua família, as pessoas que estão contigo nesse relacionamento, você vai falar, tem que ser sincero. Você vai pegar essa pessoa contigo e vai falar o seguinte, cara, tu tá afim de ficar comigo o resto dessa vida? Eu falo, pô, o resto dessa vida é pesado, cara. O resto dessa vida é muito tempo, cara. Não dá para ainda não esquece. Não vamos fazer nada, deixa do jeito que está, enquanto, como dizia o poeta, bom enquanto durar, tá certo? Não, pelo contrário, não, você, eu quero ficar com você é coisa que não sei o quê, que você é mulher que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Eu não troco minha mulher por nenhuma outra nesse mundo. Eu digo ela, está ali me ouvindo, ela sabe disso. Porque igual a essa, para me aturar, estar comigo na fome e na dor e no sofrimento, não tem. Na alegria ou na tristeza, foi ela que sempre esteve. Então, com essa, meu filho, ela já sabe disso. Se eu morrer antes dela, ela não vai casar. Mas não é porque ela não queira, não, é porque eu não vou deixar. Eu já falei isso para ela. Seja lá o Arnaldo, quando chegar, eu vou infernizar a vida dele. Vou jogar móvel, televisão, vou tacar fogo, vai ser um inferno. Então, como é que você faz? É com essa pessoa? É com essa pessoa. Tu vai pegar essa pessoa contigo, vai fazer um pacto. Tu vai jogar esse relacionamento aqui em cima, na ordem de prioridades da tua vida. Isso eu vou falar quando eu for falar sobre casamento com mais detalhes. Na tua ordem de prioridade, a ordem de prioridade é o aluguel, a conta de luz, a internet, que hoje também é, né? Então tem lá a comida vem depois, primeiro a internet. Tem a água, tem não sei o quê, a escola do filho, não sei o quê. A internet vem antes de tudo isso. Então, aí tem a minha saúde. A saúde, geralmente, a gente deixa para depois. A saúde, não sei o quê, coisa e tal. Minha mãe, que eu tenho que cuidar. Meu pai está idoso, não sei o quê. Vai ficando depois, né? Mas esse relacionamento, no caso, a família, tu vai pegar e botar aqui em cima.
vai riscar uma linha, que eu não vou riscar hoje, porque quando a gente for falar sobre isso eu vou riscar, e vai dizer o seguinte: a partir de hoje, qualquer discussão nessa casa é daqui para baixo, ok? Aqui em cima é intocável. Você pode me dizer que me odeia, você pode me dar uma facada no peito, você pode explodir uma bomba na minha cabeça, você pode me envenenar, mas o nosso casamento não vai se desfazer. É nesse nível, é faca na caveira. Está entendendo o que eu estou falando? Cara, tu pode ir embora, você vai me trair, eu vou cortar fora, perdão, falei coisa horrível agora, vou colar com o cara, coisa horrível isso. Você pode fazer o que você quiser, mas esse casamento não se desfaz, nunca mais. Quando a gente morrer, que eu virar Geraldo Augusto e você virar, ou então eu vou virar Suzana Weber e você vai virar Geraldo Augusto, aí pode ser que a gente seja irmão, pode ser que a gente seja pai e mãe, mãe e filho, mas agora é casamento, é até o fim. Um troca a fralda do outro, um cuida do outro, um dá papinha para o outro, um carrega o outro no colo quando tiver mal, quando tiver tudo sujo, um limpa o outro, um lambe o outro até a última gota de ar. O que você fez? Você criou uma prioridade na sua vida que vai além de qualquer discussão boba, egocêntrica. Não importa se eu estou com a roupa rasgada ou não, eu não largo ela. Não importa se eu tenho comida ou não, eu não largo ela. Não importa se esvaziou, acabou o amor, como se o amor fosse uma bica que pinga e vai exaure. O amor não acaba. Entenda, meu amigo, o amor não acaba, porque ela é a única energia que existe no mundo, não existe outra. Tudo no universo é feito a partir da energia cósmica universal, aquilo que em física de partículas a gente chama do campo, tudo é feito desta energia, e nós identificamos essa energia como amor, porque a nossa linguagem é pobre, nosso entendimento é estreito, então a gente entende isso como amor. Então tudo vem do amor e volta para o amor. Então quando o amor acaba, na verdade está dizendo o seguinte: ele se transformou. Se ele se transformou em um amor ágape, um amor universal, amém. Mas se ele se transformou em ódio, ressentimento ou mágoa, tem que curar. Como que uma erva daninha. Se não consertar, amanhã adoece a gente. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Sim ou não? Quem não está entendendo, grita. Então, tudo o que acontece na sua vida está na programação, cara. Tudo está na... seu Júnior, mas e se eu ficar louco, ensandecido, resolver pintar meu corpo de roxo e ir morar na Etiópia, ou então em Singapura? Quer dizer nada. As experiências que você deveria ter que passar aqui, que você não vai passar, eles vão dar um jeito de você passar lá. As privações ou as facilidades que você iria passar aqui, eles vão dar um jeito de você passar lá. Não adianta fugir. É individual. Então tudo está dentro de uma programação. E é nessa família que construímos as nossas bases e o nosso caráter para a vida inteira. O ser humano não sabe viver sem regras. Pai é pai, mãe é mãe, filho tem que ser filho. Essa é outra explicação que a gente precisa passar para as pessoas. Em alguns momentos, nós pais temos um péssimo hábito de nos colocarmos filhos, tentando fazer com que o filho nos ame. E eu vou falar uma coisa horrível para quem é pai, mas vai entender o que eu estou dizendo. Meu filho não precisa me amar. Eu vou repetir de novo para a gente entender. Meu filho não tem que me amar. Ele não é obrigado a me amar. Por quê? Porque nós já podemos ter sido inimigos de outra vida. Eu já posso ter sido esposa dele e trair ele. Falamos sobre reencarnação, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu já posso ter sido um sócio dele e trair ele. Então ele não tem que me amar. Eu tenho que construir esse amor. Eu tenho que plantar, regar e criar isso, se não existe. Então eu não tenho que cuidar dele
como sendo necessariamente, obrigatoriamente, a razão da minha vida fazê-lo me amar. Não. A minha função é dar a ele orientação, esclarecimento, carinho e amor. Mesmo que ele não queira me amar, eu vou amá-lo. Mesmo que ele não queira me aceitar, eu vou aceitar. Mesmo que ele não queira falar comigo, eu falo com ele. E vou falar uma coisa para vocês que não é da reunião de hoje, é da reunião da semana que vem, que vai ajudar você a enfrentar o período de transição que estamos enfrentando. Semana que vem a gente vai abordar esse assunto. Nós estamos passando um período de transição. Parece que é uma novidade, mas já sabemos disso há bastante tempo. Todas as religiões falam disso, né? Os dias que antecedem a grande convulsão, a grande tribulação, um dos sintomas é o arrebatamento. Para quem é protestante ou pentecostal, sabe do que eu estou falando. Então, o arrebatamento é o prenúncio de que os dias estão chegando. Daí vem o anticristo, a besta, e um grande líder mundial, e reinam por 7 anos. Depois de 7 anos, são 3 anos e meio de alegria, 3 anos e meio de tragédia. Estou fazendo um resumão. Depois de 7 anos, Jesus volta com seus exércitos, derrota os 3 e implanta aqui o paraíso. Uns dizem que a igreja volta nesse momento, os que tinham sido arrebatados voltam, outros dizem que vai levar mais 1000 anos para a igreja voltar. Esse é o resumo. O que isso quer dizer? Transição. Outros vão dizer para você que no período de transição é quando um planeta invisível vai passar pelo nosso planeta, é um planeta chupão, e vai levar as pessoas que não tiverem amor e compreensão no coração. E aqui então será o novo paraíso. O que isso quer dizer? Transição. Outros vão dizer para você que no caso da Igreja Católica é a parúzia, que é esse período intermediário, que também determina uma divisão entre os bons e os maus, o Jesus e o demônio, e seja como for, os maus vão para o inferno e os bons vão para o céu. O que isso quer dizer? Transição. Então todo mundo já sabe que tem transição. Só o que nós vamos dizer para você é o seguinte: nesse período está acontecendo uma guerra que você não está percebendo, mas qualquer pessoa com qualquer mínimo de sensibilidade percebe. Basta você ir para a rua e sentir o ambiente que você percebe. Aquela hora eu fiz uma brincadeira de você ir para a encruzilhada, mas é uma verdade. Qualquer pessoa com mínimo de sensibilidade, se sai à rua à noite, basta sair que você sente. É quase palpável perceber a multidão caminhando. Qualquer pessoa percebe isso. Como já te dissemos, você não tira o espírito de você, eles permanecem, você é que sai da frequência deles. Só que estamos vivendo um período em que há uma alteração vibracional planetária, em que há um aumento do espectro, fazendo com que a faixa de contato se alongue. O que eu quero dizer com isso? Imagine que o mundo em que nós vivemos estivesse numa faixa, e esse mundo dos desencarnados, dos obsessores, estivesse numa faixa subjacente. Uma não encosta a outra, uma não vê a outra. Só os médiuns conseguem ter esse relacionamento. Só que na hora que você aumenta o espectro, há uma sobreposição. Em algum momento você começa a perceber. Vocês entenderam dessa maneira? Isso é a transição planetária. E o que está acontecendo? Grupos, o que é muito normal, que não vão conseguir dar continuidade em suas experiências aqui nesse planeta, porque nós não vamos sair do planeta, o planeta é que vai evoluir e nós estaremos nele nos próximos séculos. Grupos que não vão conseguir continuar no planeta estão revoltados, o que é muito normal. Vão se sentir alijados da escolha, alijados do banquete. Não foram chamados para o grande banquete que está sendo formado. Mas não é que não foram chamados, eles não se prepararam, eles não querem amar, eles não querem perdoar, eles não querem evoluir, não querem expandir seus pensamentos. Então eles começam a ter raiva e começam a criar revoltas. E o que estamos fazendo agora? Estamos tentando destruir as sociedades pela subversão da família, da estrutura da família. Ah, seu Júnior, estuda mais, cara. Ou você é um cristão, ou você é um espiritualista, ou então você não está entendendo. Procura outra religião para ver se você entende. Ou então, vai para a ciência. Na conscienciologia, busca Valdo Vieira na conscienciologia. Na conscienciologia eles vão te dizer a mesma coisa. E não é religião. Estamos vivendo um período de guerra.
estão incluindo elementos que são lógicos, racionais, porque foram criados na nossa sociedade planetária para dividir, para separar, para desconstruir. Então hoje nós temos uma dificuldade enorme de reencontrar os nossos papéis na família enquanto pais e mães, enquanto filhos e filhas. Parece que não há mais esse nível de entendimento. Pai deixou de ser pai, mãe deixou de ser mãe, filho e filha deixaram de ser filho e filha, e ninguém manda em ninguém. Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Pode ser, mas em outra realidade. Na realidade em que a gente vive não é assim não. Então o que eu quis dizer para vocês nesse momento? Estamos vivendo uma guerra espiritual. Se você não quer enxergar, é um direito seu. Lembre-se quando morrer, porque todo mundo vai morrer. E você não sabe quando. Você pode imaginar, não, eu sou novo, eu vou viver mais 40, 50 anos. Você pode achar. Pode ser que vá amanhã. Atravessou a rua, foi atropelado, morreu. Bebeu uma cerveja, entupiu aqui, o coração disparou, não aguentou, morreu. Semana passada o rapaz morreu de ataque fulminante, o coração parou de forma, estava no bar bebendo ali, não deu tempo nem da ambulância chegar, nem de levar, o coração parou, bebendo no bar com os amigos. Não dá para saber. E todo dia morre gente. Não sei se vocês sabem disso. E aí quando você chegar do outro lado, e que passar um período sem entender o que está acontecendo, pergunta para eles, por que isso? Por que está acontecendo? O que está acontecendo? E ouça o que eles vão te dizer. Eles vão te dizer, filho, você não sabia que está num período de divisão, não? Jesus está separando o joio do trigo, você não sabia disso? Por mais que pareça o caos, a desordem, ele está no controle, ele está permitindo, porque ele precisa separar quem é ou de quem não é. Você não está enxergando, filho? Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga saravá. Quem não está entendendo, grita qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, a partir desse ponto, quando a gente falar de família, nós vamos conversar sobre isso. Pai é pai, mãe é mãe. Não precisa ser um monstro. Não precisa ser mãe, nem pai. Mas tem que ter respeito. Não precisa ser filho. Não, como é filho, tem que ser subalterno e ser chicoteado. Ninguém está dizendo isso. Os filhos estão sob responsabilidade dos pais. Segundo o livro dos Espíritos, quem estuda com a gente sexta-feira vai lembrar, os pais são responsáveis pelo fracasso dos filhos. Então, se o meu filho não se transformar em um ser humano melhor, a responsabilidade será minha. Você acha que eu vou deixar? Eu vou morrer lutando. E quando a guerra começar na sua casa, e você perceber que estão tirando de você a sua família, preste atenção. Eles não sabem lidar com amor. Esses chamados inimigos não sabem lidar com amor. Eles só sabem lidar com a guerra. Então eles vão fomentar a guerra para que você entre na guerra e na discussão. O que eu estou querendo dizer com isso? Fácil de entender. Eu estou com a minha esposa em casa, ela vai falar uma palavra qualquer, eu não estou bem, respondo de uma forma estranha, ela já não gosta e começa a me tratar azedamente, a gente dorme sem se falar, amanhã já não está mais se falando, começa um ser ríspido com o outro, os filhos percebem que o ambiente não está bom e a família já está toda calada, uma de cada canto, ele sai, vai beber, ela já está em casa, vai com as amigas e ninguém mais fala com ninguém. Por quê? Não sei. O que aconteceu? Não sei. Você acha que não sabe, mas você sabe o que aconteceu. Faltou amor. Porque o amor é aquele componente que quando eu não estou bem e falo de forma atravessada, ela fica quieta e entra em oração. Daqui a 5 minutos eu bebi água, eu sento na sala, ela fala assim, o que aconteceu? Fala, não sei, eu estava irritado. Então vem cá que eu vou te dar um beijinho. Quer pudim?
Aham. Graças a Deus, que assim continue e não veja nada não. Ela está dizendo que no outro dia ela saiu daqui, passou na esquina ali, e alguém que chamou ela, moça, tinha um rapaz do seu lado, cadê ele? Ela falou, não tinha ninguém do meu lado não, sumiu. Eu falei, não, mas tinha um cara aí do seu lado. Eu falei, ainda bem, não veja não, deixa quieto assim. Alice, faz uma gentileza para o teu irmão, bota um pouco de água aqui, por favor. Graças a Deus que você não viu. Então, quem é a minha família? Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós já conversamos aqui, quando falamos de casamento, sobre a mala. Quem lembra da mala, levanta a mão. Perfeito. Como tem pessoas novas, a gente vai fazer um resumo, apesar de não ser tema de casamento. Vamos usar a ideia da mala, a figura da mala para um outro contexto. Imagine que no início do relacionamento, é como se você fosse uma madeira rústica, cheia de farpa, um guajará, uma maçaranduba, uma madeira que não foi aparelhada, não foi lixada, está como saiu da árvore, cheia de farpa. Do outro lado, nós temos uma lixa grossa, não é aquela lixa fininha que lixa ferro, não, aquela lixa grossa que parece que tem pedra colada, não sei que número pode ser. Então, de um lado tem uma lixa que se passasse no seu rosto arranhava, e do outro lado uma madeira que se passasse no seu braço furava. E o que Deus faz? Junta essas duas criaturas, atrasadas, primitivas, agressivas, coloca a cola do amor, eu diria até que é a graxa, e permite que comece o atrito, começa a discussão, o dia a dia. Lembra que eu falei há pouco? Sim? Discussão, briga, não aceito, não entendo. Você botou a toalha aqui, eu não botei a toalha lá. Por que você não fez isso aqui? Você não sabe que eu não gosto quando você faz isso? Por que você fez aquilo? Por que não sei o que, a roupa aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que da cama que você não cobriu? Por que não sei o que do cinzeiro, não sei o que, não sei o que? Você não bota o lixo para fora, você botou o lixo para fora, você não passou, você passou, e por aí vai. O que é isso? É a lixa e a madeira se atritando. Só que não consegue viver sem um ou outro. Eu não te aguento, mas eu não te largo. Porque a cola ou a graxa do amor gruda. E o que nós estamos fazendo? Aprendendo a conviver. Depois de um certo tempo, quando você olha a lixa, ela está gasta. Porque ela foi tão usada, recebeu tanta violência e esfregação, que aquelas pedras desapareceram. Ela está fininha, lisa, parece um espelho. E a madeira? Olha, espelhada, lisinha, sem farpa nenhuma. Pode passar no rosto que desliza. Nesse momento não há mais, ninguém se machuca, não há mais ferimento. Há tranquilidade e paz. Mas isso não se consegue da noite para o dia. Então o que nós vamos falar para você sobre relacionamento em família é, tem que discutir. Não existe isso de relacionamento sem discussão. Isso é loucura. Tem que conversar, tem que discutir, vai se desentender, vai brigar, vai um falar não sei o que, o outro vai falar não sei o que, você vai falar não sei o que, o outro vai falar não sei o que, mas o que nós fizemos com esse relacionamento? Colocamos ele aqui em cima, sim ou não? Essa discussão, essa briga na família não é ruim, pelo contrário, é necessária para que eu deixe de ser aquela criatura infantil, sozinha, egoísta e ególatra, que só pensava em mim e achava que a minha casa tinha que ser da minha maneira, e aquela outra pessoa, egoísta, ególatra, violenta, que achava que a casa tinha que ser da maneira dela, para que essas duas pessoas desapareçam e surja agora
duas criaturas inteligentes, amáveis, esclarecidas, compreensivas, que vão fazer com que esse relacionamento tenha sucesso. Quem entendeu, levanta a mão. Não existe outra maneira. Tem que desconstruir o que tinha. Você não vai se relacionar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, se cada um continuar sendo como era, egoísta, egocêntrico, pensando só em si. Chega em casa, tem 2 bifes, eu como os 2 e vocês ficam com fome. Você não vai viver, cara. Se você fizer isso, em qualquer local, de qualquer outro local do mundo, você vai sofrer. Se fosse no local de trabalho, eles iam meter cascudo em você. Mas quem é você para comer a comida? Você não está pensando nos outros, não? Seu monstro, não sei o quê. E eu, pai, acabou. Mas na sua casa, o máximo que dá é discussão. Se você chega na sua casa e usa tudo que tem, esfrega a cara na toalha, todo sujo, joga no chão, não lava a mão, não lava o rosto, não toma um banho, não bota nem um cheirinho gostoso, qualquer outro local que você fizer isso, vão te esculachar. Você tem que aprender a conviver. É por isso que nós já te dissemos, só os fortes casam, os fracos ficam sozinhos. Já falamos isso, sim ou não? Para você casar, para você se relacionar, tem que crescer, tem que abandonar as coisas de criança. Se você continuar empedernido naquele ponto de vista, eu, do meu jeito, você não vai casar com ninguém. Casa separa, casa separa, casa separa. Vocês lembram disso? Do Jô Soares, aquele padre? Casa separa. É por isso que eu não caso. Então, para crescer e construir uma família digna, para ter saúde e sucesso, bem-estar, é necessário que haja comunhão, entendimento, amor e muita discussão para chegar a esse ponto. Finalizamos aqui. Existe um pensamento que é muito enraizado por aí, em outros grupos espiritualistas, que dizem que temos que orar pelos antepassados. Vocês já ouviram isso? Temos que pedir perdão pelos antepassados, temos que agradecer aos antepassados, temos que, sei lá. Cada cultura tem o seu pensamento, sua filosofia de vida, cada cultura pensa como quer, cada um faz o que acha correto. Nós vamos apenas apresentar a nossa interpretação em cima dos estudos que fizemos, do que aprendemos. Está errado isso aí. Como assim, seu Júnior? Como é que eu vou saber quem desses antepassados estão na minha família hoje? Eu explico de outra maneira. Esse quadro aqui eu inventei só para a gente ter uma noção. Lá em cima está você com seus pais. Seus pais tiveram avós. Só que você fez parte da família dos seus avós, porque você reencarnou. Quando você ora pelo seu antepassado, você está orando por você. E digo mais, aquele seu... desculpa, eu vou sair daqui só para vocês prestarem atenção. Está vendo essa mulher aqui, que foi sua bisavó? A sua mãe aqui. Ela era sua bisavó e é sua mãe hoje. Aqui, ó. O filho. Aqui, ó. Se você tem 4 irmãos, quem me garante que os 4 irmãos não fizeram parte da sua família anterior? Por que você ora por os antepassados que criaram na sua imaginário, como se existisse uma população infindável? Somos 8 bilhões de seres humanos na Terra, mas estamos aqui há quase 100 milhões de anos. Caramba, onde está essa família toda? Todas essas gerações estão aonde? Desapareceram? Ninguém nunca parou para pensar nisso, não. A gente volta, cara. Todos eles estão aqui. E muito provavelmente os seus antepassados, a sua mãe, o seu irmão, seus avós e tetravós, estão contigo na tua casa. Então, quando você pensar em orar, em pedir perdão pelos que passaram, por que você não ora e tenta pedir perdão pelo seu pai, pelo seu tio, pelo seu avô ou sua avó, que são os seus antepassados?
Vocês entenderam o que eu quis dizer, sim ou não? As famílias se rearranjam, cara. É porque parece que a gente segue essas doutrinas e esquece o espiritismo. Desaprende o que aprendeu. Eu não sei por que a gente faz isso. Pô, parece que eles trazem uma novidade, uma coisa assim surpreendente, aí a gente abraça, sem pensar. Alguém tem que dizer para você, ei, orar pelos antepassados é pedir perdão pela tua mãe, cara. Por que você quer orar e pedir perdão e agradecer aos antepassados e não faz as pazes com teu pai? Ou não chama teu filho para conversar? Ou não procura sua avó? Ou não pensa nos seus pais, avós, tios e família? Quantos deles estão encarnados hoje na sua família? E dá para perceber, cara. As características da personalidade, dá para a gente perceber. A forma como a gente se relaciona, a gente sabe quem nós fomos. Quantos de nós guarda na intimidade uma sensação de que eu mereço mais do que eu tenho? Eu sinto que eu tenho que ter muito mais, ou do que eu mereço muito mais do que isso que eu tenho. Eu não aceito essa condição que eu tenho. Da onde você acha que veio isso? A outra pessoa da sua família, talvez um irmão, não seja assim. Por que você tem essa característica? E a gente explica. Porque lá atrás, você tinha uma situação financeira boa, na outra vida. E hoje, quando colocaram você em Sepitiba, aqui no GETEB, você está chateadinho, revoltadinho, que tem que pagar a conta de luz e está difícil. A gente traz, cara, lembranças de outras existências. Relacionamentos com pais e mães são recorrentes. Isso vale, inclusive, para os relacionamentos em sociedade. Pessoas que olham esquisito umas para as outras por causa da cor da pele, por causa do tipo de cabelo, por causa da maneira como se porta, chega a ser, para nós, ridículo. Eu era mulher na outra vida, cara. Quem me garante que eu não fui um gay na outra vida? Quem me garante que eu não fui negro em outra vida? Quem me garante que eu não fui asiático, nordestino em outra vida? Ou que eu não vou ser amanhã, numa próxima existência? Então, olhar para o outro e se preocupar apenas com as exterioridades é prova de falta de entendimento e de conhecimento espiritual. Amém, gente? Quem tem uma visão transcendente, quem entende a vida de outro modo, não se preocupa com isso. Quando você olha muito para uma coisa e supervaloriza aquela coisa, a gente tem a tendência de esquecer todo o restante. Mexe com a sua cabeça. Me lembro de uma amiga que fez parte aqui do GETEB, ela não está aqui agora. Ela não está aqui entre nós agora. E ela é negra e foi visitar aqui em Santa Cruz, tem um local ali onde ficavam os escravos, as ruínas ali do Império e tal. Ela é professora, gente maravilhosa. Uma pena ela não está conosco. Se ela estivesse aqui, eu pediria que ela contasse, relatasse. E ela foi e disseram para ela, olha, se eu fosse você, quem estava no ônibus, né, a guia da excursão, não entraria ali naquele local não, porque lá é onde ficavam os escravos. E vai te sensibilizar, porque, né, você vai se sentir impactada, foi um período tão difícil para todos nós. Ela falou, não, para mim não tem esse problema não, eu vou, tranquilo, vou lá. E foi. Assim que ela entrou, começou a ver os ferros, aquelas madeiras de tortura, aquelas coisas lá no museu, e ela começou a ficar sensibilizada e começou a chorar. Chorou, ela já tem uma certa idade, ela pediu para sentar e começou a chorar, baixou a pressão, levaram ela lá para fora. E aí disseram, eu não falei, você não podia ir lá, olha, todo mundo em volta, meu Deus, ela ficou sensibilizada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela não falou nada para ninguém. Depois veio conversar conosco. Seu Júnior, eu posso lhe contar a experiência que eu tive? Eu falei, fala, fulana. Aconteceu isso, eu fui no local lá, no museu, com a excursão da escola, lá, falei, e aí? Aí eu comecei a passar mal, chorei, baixou a pressão, não sei se eu não tinha me alimentado, mas eu não falei para ninguém a verdade. O que você não falou? Seu Júnior, quando eu entrei naquele ambiente, a impressão que eu tive é que eu estava vivenciando uma outra experiência, a impressão que eu tive é que não era eu. Eu comecei a chorar não é porque eu estava sofrendo, mas é porque eu me vi
como a filha do feitor. Era eu que pedia que batessem, que judiassem dos negros. Eu era a menina branca, a sinhazinha, e eu vi. E eu hoje entendo por que eu sou e passo pelas coisas que passo. Graças a Deus, hoje eu sei amar e perdoar, mas eu fico imaginando esses milhões de pessoas que passaram por essa tragédia e não conseguem olhar diferente. E muitos deles estão aqui conosco, rejeitando, discriminando, quando eles mesmos foram quem fizeram. Quando você ouve esse tipo de relato, e a gente chorou e conversou durante bastante tempo, você para pensar e você fala, meu Deus, como a gente é pobre, espiritualmente pobre. Como a gente não entende a vida. Ela teve uma experiência que todos nós tínhamos que ter. Todos nós tínhamos que lembrar dos nossos passados nesses momentos, para a gente não olhar para o outro de forma atravessada. Quando visse um mendigo no chão, ou uma pessoa com uma dificuldade motora, ou uma criança com uma deformação física, ou um rapaz de um outro comportamento, de um comportamento diferente do nosso. Deveríamos lembrar que talvez nós tivéssemos passado por aquilo, ou tenhamos passado, ou venhamos a passar. Mais importante é o amor. É aprender a amar e não permitir que isso continue ou que volte. Por isso que a gente sempre diz aqui no GTEB, né? Talvez um dos primeiros pensamentos ecologicamente corretos foi o Jesus, porque ele nos mostra quem nós somos em essência. Quando você respeita uma árvore, por exemplo, você não respeita a árvore porque é legal e todo mundo está dizendo. Você respeita a árvore porque você sabe que existe uma consciência coletiva em estado de evolução. Quando você respeita o gato, o cachorro, você não respeita porque todo mundo acha bonitinho. Você respeita porque ali tem uma consciência, uma criatura de Deus em estado de evolução. E assim como quando você olha para todos os outros. Amém, gente? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Não vai amanhã alguém deturpar minhas palavras e dizer que seu Júnior é isso, aquilo, outro. Não, pelo amor de Deus, hein? Senão basta pegar o vídeo e mostrar do que eu estou esclarecendo. Eu estou justamente dizendo que espírito não tem cor. Espírito não tem sexo. Não tem raça. A minha raça, isso não existe, cara. Isso é coisa de ser humano atrasado, primitivo. Espírito não tem isso. Somos humanos, mas somos filhos de Deus, todos nós. Amém, gente? Então encerramos aqui, só lembrando que em todos os nossos antepassados estivemos lá. Fizemos parte de toda essa história, desde os primórdios da humanidade até hoje, sempre estivemos aqui. Não são outras famílias que estão aqui, são as mesmas famílias que estão aqui sempre. Semana que vem a gente dá continuidade falando sobre família e talvez sobre educação familiar. Alguém quer fazer uma pergunta? Isso é uma coisa legal para a gente colocar semana que vem. Ó. Fala, meu amor. Repete. Vocês estão ouvindo o que ela está falando? Tranquilo? Ah, entendi. Mais de um casamento. Isso. Uhum. Uhum. Não era o momento e tentamos com o outro, com certeza. Não há necessariamente um predeterminismo, né? O livre-arbítrio se mantém, mas com certeza nós temos mais de uma pessoa aguardando na fila para equilibrar o relacionamento conosco. Se, porventura, como os tempos são chegados e a civilização, ou melhor dizendo, o planeta está em evolução, eu não sei se vai dar tempo para nós corrigirmos todos os relacionamentos que tivemos da mesma maneira. Então, o que eles fazem? Colocam filhos, porque filhos também são formas de a gente reequilibrar. Colocam os netos.
Então, toda essa formação familiar acaba sendo uma maneira de nós nos equilibrarmos, quando não pelo casamento. Mas o que você falou é verdade. Às vezes, você vem pré-determinado, ou vem na sua programação para eu casar com a minha irmã aqui, mas a gente tem um relacionamento, olha, me perdoe, ficamos 5, 6 meses, só que a gente fica brigando o tempo todo, e acaba que a espiritualidade percebe que nós estamos mais prejudicando do que aprendendo a amar e crescendo, e automaticamente outras pessoas que nós tivemos relacionamentos serão atraídos para esse ambiente onde nós vivemos, para que nós possamos nos reequilibrar. O que importa, o nosso pensamento, é que cada experiência seja pelo menos proveitosa. O que quer dizer o quê? Seu Júnior, eu me casei com ela, tivemos 6 meses de felicidade, a gente se separou. A pergunta tem que ser: o amor acabou? Virou ódio? Ou existe amor? Não, seu Júnior, eu não amo mais essa pessoa, mas é a minha irmã, eu faço tudo para ajudá-la, eu sei que ele é um ser humano, então esse é o que importa. Não é, o meu ex-marido eu quero que morra, minha ex-esposa eu quero que morra. Isso não é legal, porque você manteve o débito. Agora, meu ex-marido, a gente não conseguiu se relacionar, mas eu quero o bem dele, eu oro sempre por ele, quando ele precisa da minha ajuda, eu tento dar ajuda. Eu digo, ele já até casou com outra pessoa, seu Júnior, e eu me dou bem com essa outra esposa dele, a gente conversa sobre Arnaldo, não sei o que e tal. Isso é importante. Alguém perguntou? Foi, Alexandre? Fala. Amor. Amém. 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 Isso aí. Mudou-se a característica, a intensidade, mas continua existindo. Por isso que a gente falou, o importante é manter esse amor. Aliás, é o que a gente vai repetir semana que vem, né? O amor é a cura. É a cura para todos os problemas. Quando há amor, todo o restante funciona. Perguntas? Obrigado pela presença de todos. Vamos fazer a nossa oração. Tu ia perguntar? Então pergunta, Sheila. Sheila, dá licença. Vai lá, pode ir, meu irmão. Vai à vontade. Não, não existe dessa maneira que a gente entende, porque essa maneira é romanceada, né? Virou uma coisa assim, 2 almas que se identificaram, se entrelaçam por várias encarnações. Seria uma punição, né? Porque chega um momento que não há mais o que crescer. As 2 almas já se entendem, já se amam. Elas vão passar a ter outras experiências, o que quer dizer que o amor não vai acabar, vai se transformar num amor mais harmonioso, mais equilibrado, né? Então, almas gêmeas, no sentido de reencarnando sempre, é um equívoco, senão a pessoa não teria oportunidade, como disse até a Marcele, de ter outras experiências e se redimir de outros relacionamentos. Mas almas gêmeas, no sentido de que isso vai se transformar em um amor maior, beleza. Nada, meu amor. Amém? Nossa oração.